Senhor a todos, um bom dia, glória a Deus. Eu estou vendo aqui visitantes, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A gente se alegra muito de ver a igreja estar crescendo. Nós estamos crescendo em todas as áreas, né? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Obrigado, Diácono Edmar. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor, estamos crescendo com as pessoas que estão vindo aqui, e eu creio que a palavra que o nosso evangelista liberou agora, ela é profética. Nós vamos passar por um tempo agora grande, surpreendente da parte de Deus. Amém? Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra lá em Números, capítulo 22. A gente vai ler a partir do versículo 1. E diz assim: Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua cidade natal, perto do rio Eufrates. A sua mensagem, a mensagem do rei Balaque, dizia o seguinte: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe este povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Até aqui. Senhor, a tua palavra foi lida aqui, e nós estamos, Senhor Deus, com o coração alegre de ter mais um dia de cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração, desde a oração inicial até esse momento, e nós cremos que o Senhor tem muito mais ainda para falar, meu Deus. Usa, Senhor Deus, da minha vida, usa, Senhor Deus, do coração de cada um de nós aqui, Senhor, que o Senhor encontre em nossos corações terra fértil, não como a terra que foi mencionada no começo, uma terra seca, Senhor Deus, ou rasa, mas uma terra profunda, para o Senhor estar ministrando a tua palavra, meu Pai. Que o teu Santo Espírito possa fazer germinar e crescer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu tô muito feliz com os cultos, porque eu vejo que Deus, ele tem falado conosco como se a gente estivesse com um amigo aqui falando com a gente consegue ouvir. Então, eu não sei se você tem reparado isso, mas a cada culto, a palavra que Deus tem falado, ela é muito específica para nós, e muitas vezes para coisa que a gente está passando naquela semana. Ou às vezes Deus está anunciando coisa que vai acontecer naquela semana, e eu louvo a Deus por isso. E hoje não é diferente. E eu vejo como Deus tem usado desde do evangelista Rafael em falar sobre nós não nos preocuparmos com as pessoas que crescem muito rápido, porque a terra delas é uma terra rasa. Mais importante é nós termos uma terra profunda, e isso está totalmente alinhado com a visão que Deus deu para Elohim para este ano. O tema deste ano é ano de criar raízes profundas em Deus. E raiz não é coisa que você vê à distância. Você não vê olhando para a terra a raiz de uma árvore, porque a raiz ela está debaixo do solo. Mas uma árvore que tem uma raiz profunda, essa árvore cresce e nada derruba ela. E é isso que Deus espera de nós, que a gente tenha raízes profundas nele, para que qualquer tipo de
tempestade, de furacão, de vento, de terremoto, nada vem abalar essa árvore, porque nós estamos firmados em Deus. Tá? E eu vejo isso como algo que Deus está falando para nós. E ao longo dessa semana, eu confesso para os irmãos que eu já, a última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre a tenda do encontro, e eu tenho tido com o Senhor pelo menos 3 horas toda semana, todo dia, de estar com o Senhor ouvindo. Eu estou quase terminando a Bíblia em 2 meses, de estar ouvindo constantemente, voltando do meu trabalho, indo para o meu trabalho, e aquele momento Deus tem falado comigo. E essa semana é especial. No domingo eu vi algo que me entristeceu, eu vi pessoas usando do púlpito para falar malignidades, e imediatamente o Espírito Santo falou ao meu coração: isso daí é um Balaão. E aí segunda-feira, na minha caminhada com o Senhor, eu coloco para ir ouvindo a Bíblia, me veio Números, esse texto, e Deus começou a falar comigo muito a respeito de Balaão. E eu comecei a sentir um óleo de Deus sendo derramado sobre a minha cabeça enquanto eu dirigia, e eu comecei a orar em línguas. Eu falei: oh Deus, Deus tem coisas grandes para nos falar aqui. E eu quero trabalhar com você a respeito aqui de Balaão, porque nós devemos ter um certo cuidado com algumas coisas. Mas para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, você precisa ir um pouquinho para a história e ver qual é o contexto da nação de Israel. Israel era um povo que estava no Egito sendo escravo, era um povo que Deus aumentou, chegaram 70 pessoas no Egito, e ao longo de 400 anos, essas 70 pessoas viraram mais de 1 milhão de pessoas, ok? A ponto dos egípcios terem medo deles e escravizarem eles, porque pensaram: vamos fazê-los escravos, porque assim eles não vão tomar conta do Egito. O que eles não sabiam, o que Faraó não sabia, é que existia um Deus sobre a nação de Israel, que falou: não, este é meu povo. Então Deus tira o povo do Egito e leva eles para o deserto. E lá no deserto, o povo, ao invés de se alegrar com Deus, vão lançar palavras contra Deus. Você vai ver em Êxodo, por exemplo, o povo fala assim: não era mais fácil a gente ter morrido no Egito? Não tinha sepultura suficiente no Egito? Por que Deus nos tirou do Egito para matar a gente aqui no deserto? Então Deus vai trabalhar com o povo. E uma caminhada que era para ser 11 dias, vira 40 anos. E aí quando a gente chega aqui em Números, você vai ver que o povo estava há quase 40 anos passando por um deserto, literalmente vivendo no deserto. Mas deixa eu te falar, nesse deserto, eles viram uma coluna de fogo sobre o acampamento deles, eles viram o maná de Deus caindo do céu, eles foram alimentados por codornizes, eles presenciaram milagres da parte de Deus. Então eu quero falar para você algo, porque no deserto, às vezes a gente fala: a pessoa está passando por um deserto. Às vezes a gente fala: eu estou passando por um deserto. Glória a Deus. Porque deserto é lugar de milagres. Amém? Você está aí comigo? Deserto é lugar onde Deus vai fazer mar se abrir. Se as portas estão fechadas, não tem problema, Ele vai abrir uma porta nova. Deserto é lugar onde você vai ver o chão engolir pessoas. Então, às vezes, as pessoas elas fazem mal, elas planejam mal, e Deus vai dar um jeito de tirar aquelas pessoas da sua vida. Porque se você permanecer firme no Senhor, nada e nem ninguém vai prevalecer contra a sua vida. Porque muito maior é aquele que está com você do que aquele que está com as pessoas. Deserto também é lugar de provisão de Deus, então você vai ver o maná sendo derramado, você vai ver Deus se apresentar como uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo. Então Deus provê todas as coisas. Você vai ver no deserto, por exemplo, que Deus vai fazer com que a roupa das pessoas não se rasgassem por 40 anos. Hoje a gente vai na Burger, então compra qualquer coisa, o negócio se rasga ali. Deus vai fazer
com que a roupa das pessoas não se rasgasse, com que a roupa das pessoas crescesse junto com elas. 40 anos. Ou seja, Deus dando provisão para cada uma dessas pessoas. E o principal, durante 40 anos, aquele 1 milhão de pessoas que saiu do Egito virou 3 milhões de pessoas. Deserto é lugar de multiplicação. Amém? E eu não sei você, mas os reis que estavam ao redor do deserto viram isso. E eles ficaram com medo. Então eu quero que você coloque-se de pé, levanta a sua mão para Deus e fala: Senhor, eu recebo as tuas multiplicações, as tuas bênçãos, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus de provisão. Deus não é um Deus que brinca de ser Deus. E nós não somos uma igreja que brinca de ser igreja. E você não é alguém que brinca de ser crente. Essa igreja é para pessoas que querem compromisso com Deus. Então, o povo estava ali no deserto e Deus estava fazendo essas coisas maravilhosas, milagrosas ali com o seu povo. Então, Deus estava corrigindo eles? Estava. Alguém gosta de passar por deserto? Não. Mas, ainda no deserto, Deus mostra o seu poder e o seu amor por nós, nos livrando de ameaças, nos protegendo, nos capacitando e multiplicando a nossa semeadura. E as pessoas ao redor, como você viu aqui em Números, e o povo já tinha, ainda no deserto, destruído pelo menos 2 reis dos amorreus. 2 reis dos amorreus. E eles estavam indo em direção ao terceiro, que era agora o rei de Moabe. Tá? Balaque. E isso daqui para mim é interessante, porque Balaque viu o que aconteceu com os outros 2 reis. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está no deserto e você vai ter pessoas que estão perto de nós, mas elas estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida, os milagres de Deus na sua vida, e elas estão com medo do que Deus vai fazer com elas. Elas estão com medo do poder e da presença de Deus na sua vida, independente do deserto que às vezes você possa estar passando. Isso daqui é interessante para mim, porque às vezes nós temos sim pessoas que elas estão ali ao nosso redor, tudo, mas elas estão ali querendo ver você cair. Porém, se você está firme no Senhor, Deus está multiplicando a sua colheita. Deus está preparando, é um processo, como foi pregado aqui há um tempo atrás. É um processo, às vezes você ali no processo, passando por ele, não consegue ver isso, mas Deus vê você ali e também vê o que as pessoas estão falando ao seu redor, a seu respeito. E muitas pessoas ficam felizes quando as coisas dão errado na nossa vida. Mas eles vão se entristecer, porque o que Deus tem para você e o que Deus tem para mim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nada subiu ao coração do homem, porque aquilo que Deus tem é surpreendente. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então, Balaque vai chamar esse senhor chamado Balaão. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Balaão é, muitas aspas aí, um profeta que as pessoas conheciam. Então, olha só como Balaque vai chamar Balaão. Sei que as bênçãos que vêm sobre aqueles que você abençoa e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Balaão é uma pessoa que, quando ele falava que alguém vai se dar bem na vida, a pessoa dava bem na vida. Quando a pessoa fazia alguma coisa e falava, você vai se arrepender disso, a pessoa se arrependia, porque alguma coisa acontecia contra aquela pessoa. Sabe? E talvez você já tenha ouvido falar de alguém, aquela pessoa é pessoa de Deus. Né? O que aquela pessoa fala vai acontecer. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Balaão não é um profeta de Deus. Por isso eu falei, entre aspas, aí um profeta. Balaão era uma pessoa, era um adivinho, tá? Que ele usava de magia para encantar as pessoas ao seu redor. E ele criou fama.
Hoje em dia você vai ver pessoas que elas têm esse espírito de Balaão. São como se fosse Balaão. São pessoas que elas vão criar uma fama após si de que são espirituais, mas a vida delas não tem nada a ver com aquilo que elas pregam. Elas vão criar uma fama de que elas conseguem ver o futuro, ou que elas estão revelando o que a pessoa tem, mas porém elas só ficam acompanhando o Facebook das pessoas para saber como que as pessoas estão. Tá entendendo? Tudo um jogo para enganar pessoas. Então hoje nós ainda temos pessoas que são como Balaão. E elas vão criar esse tipo de fama atrás dela. Então como que a gente vai reconhecer pessoas que são Balaão, que são como Balaão? Primeiro ponto, elas são espirituais. Se você for ver aqui, versículo 7, vai falar assim: chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Olha só a resposta dele. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. É lindo, né? A gente fala assim, uau, eles foram buscar um profeta de Deus. Né? Opa, peraí que eu vou buscar uma orientação de Deus e amanhã eu volto aqui com vocês. Não, são pessoas que elas fingem ser espirituais, elas não têm testemunho de vida que justifique isso, tá? São pessoas que elas falam algo, às vezes de púlpito ou na frente das pessoas, mas na sua vida íntima elas não são nada aquilo que elas fazem os outros acreditar que elas são, tá? São os espirituais. Segundo ponto, são pessoas gananciosas. São pessoas que o foco delas é dinheiro. O foco dessas pessoas é o que ela consegue tirar de proveito da situação e das pessoas que estão ao redor dela, ou que às vezes estão precisando de ajuda. Eu fico surpreso em ouvir falar de grupos de WhatsApp onde você paga para a pessoa orar por você. Devo falar nisso? Para trazer uma palavra para você, ou vou consultar a Deus. Eu não sei o que é pior, a pessoa fazer isso ou a pessoa pagar para isso. Porque a Bíblia diz que o dom dele é de graça. O dom dele está disponível para todos nós. Basta nós querermos, basta nós buscarmos esse dom. Então Balaão, ele vai falar para ele, eu vou consultar a Deus. A gente está no versículo 8, vai no versículo 12. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque, voltem para casa, o Senhor não permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas então voltaram ao rei Balaque e lhe informaram, Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Olha só que coisa interessante aqui. Na primeira tentativa, se você for ver lá, a gente acabou não lendo aqui, Balaque manda alguns oficiais, ele pega algumas pessoas e fala, vamos lá chamar Balaão, porque ele é um homem que o que ele fala que vai acontecer, né? Então Balaão vai ver essas pessoas, vai consultar a Deus, com muitas aspas aí, a gente vai chegar depois, e depois vai falar, não, pode ir embora. Porque Balaão, vendo aquelas pessoas, achou que elas não tinham dinheiro para pagar a bênção que ele iria, ou a maldição que ele iria amaldiçoar. Ok? Porque olha só como a gente vai mais adiante. Então Balaque, versículo 15, fez outra tentativa. Dessa vez, enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes que os homens tinham enviado inicialmente. Eles foram a Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem. É isso que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim. Ah, falou a palavra-chave aí. Eu vou pagar bem. Né? Já mandou pessoas melhores, falou, vou pagar bem. Se você for aqui adiante, Balaão vai falar o seguinte, eu vou consultar ao Senhor.
e Deus vai falar algo para Balaão. Então você vai. Assim que eles te chamarem, você se coloque de pé e vá. Na manhã seguinte, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. Ele nem esperou eles chamarem. Opa, conseguiu o amém de Deus? Vou lá então. Vai que diminui, vai que eles vão dar algum desconto aí no meu pagamento. Então ele vai. A palavra de Deus vai nos falar que a ira de Deus se levanta contra Balaão, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir a sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. Então Deus vai mandar um anjo dele para se colocar no caminho de Balaão. Eu quero chamar a sua atenção aqui porque muitas vezes essas pessoas, elas vão intentar fazer algo, mas Deus vai mandar provisão para te proteger. De uma forma ou de outra, Deus vai impedir que Balaão algum venha a te amaldiçoar. E você vê aqui adiante que eu falei, são 3 coisas que você identifica em Balaão. A primeira delas são pessoas espirituais do lado de fora. O segundo ponto são pessoas gananciosas, elas só pensam no dinheiro. E o terceiro ponto são pessoas desleais, pessoas infiéis, são pessoas que você não pode confiar nessas pessoas. São pessoas que vão usar da primeira oportunidade para te matar, para fazer algo contra a sua vida. Se isso beneficiar elas não têm problema algum em te deixar pelo caminho. E é o que você vai ver aqui com a jumenta de Balaão. Quando a jumenta, versículo 25, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita, seja pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou a Balaão. Se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Olha só o que o versículo 30, a jumenta fala. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda. Alguma vez eu fiz algo parecido? Entenda que Balaão não se preocupa se a pessoa está com ele a vida inteira. Se a pessoa só fez uma coisa que desagradou ele, ele vai querer matar. Existem pessoas que elas não se importam se você esteve do lado delas 1, 2, 20, 30 anos. Se para a pessoa ganhar alguma coisa, ela precisar te deixar em escanteio, ela vai te deixar em escanteio. Essas pessoas elas têm esse espírito de cobiça, de desejar aquilo que não lhes pertence. São pessoas como Balaão. São pessoas que ainda vão usar o nome de Deus para justificar suas atitudes. Mas elas não têm qualquer tipo de vivência ou de testemunho que ela possa dar para os demais. São pessoas más. Enfim, quando nós vamos adiante, eu quero que você vá em Números 24, versículo 1, porque você vê ali Balaão buscando a Deus, Balaão buscando ao Senhor, mas eu quero que você atente, porque a Bíblia não deixa nada subentendido, ela é muito clara nas coisas. Números 24, versículo 1, diz assim: Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Balaão usava de adivinhação para falar com Deus. Adivinhação é o nome que a Bíblia dá para bruxaria, tá? São feiticeiros, são essas pessoas que fazem macumba gospel.
A gente tem que tomar cuidado com gente assim, com gente que fica criando regras ou fica fazendo ofertas para outros deuses. Toma cuidado com isso. São pessoas que vão usar de meios malignos para obter contato com demônios e depois falar que é Deus. Cuidado com isso. Você vai ver Balaão assim. Balaão é um feiticeiro. Todas as revelações deles eram baseadas em feitiçaria. Vá comigo, por favor. Segura aí Números, 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Quem são os Balaão do dia de hoje? 2 Pedro 2, versículo 12 diz assim: os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam e, como animais, serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Essas pessoas são como fontes secas ou como neblina levada pelo vento, e estão condenados a mais escuras trevas. Olha só que coisa interessante. Deus vai usar do apóstolo Pedro para chamar a atenção de pessoas que são seguidores de Balaão nos dias de hoje. Como que são essas pessoas? Está descrito aqui, nós acabamos de ler. São pessoas dentro da igreja, ok? Mas que se desviaram dos seus caminhos de Deus, mas estão dentro da igreja e elas se fazem de espirituais, mas elas são gananciosas e são desleais. Glória a Deus, nós não temos isso aqui. Nós estamos falando da igreja no mundo. E nós devemos ficar atentos, porque são pessoas que elas vão usar da palavra de Deus para levar os outros a se desviarem, para ensinar aquilo que não serve. Por isso que a Bíblia vai chamar de falsos mestres. Pessoas que vão ficar falando que eles têm todo o domínio, todo o controle de todas as coisas, só eles sabem, só eles conhecem o Senhor, a vontade de Deus, enquanto a palavra de Deus fala que Deus quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós. Não existe mais mediador entre você e Jesus. Jesus é a pessoa com quem você tem que ter contato. Ele é Deus. Eu não preciso ter mais agora uma pessoa que faça uma separação entre o meu relacionamento com Jesus. Eu não tenho que pagar imposto nesse meio do caminho. Eu não tenho que pedir autorização para alguém para eu poder orar para Jesus. Você vai ver pessoas que elas são tão cegas na sua visão que elas exigem que os outros avisem a elas quando eles querem comprar casa, quando eles querem comprar carros, porque senão não receber a bênção dessa pessoa vai ser tudo amaldiçoado. Então a gente vai ver que o mundo está indo para um caminho que é a porta larga, como foi ministrado aqui,
Então é mais fácil, eu só aviso a pessoa ora por mim, eu não preciso mais me preocupar com santificação, eu não preciso mais me preocupar com ler a palavra de Deus, eu não preciso mais me preocupar com buscar ao Senhor. Por isso eu preciso, e você também precisa, ficar atento com as pessoas que são como Balaão. Ficar atento porque essas pessoas, elas amaldiçoam. Elas não têm qualquer tipo de temor a Deus, mas elas têm prazer em amaldiçoar. Judas é o livro antes de Apocalipse e ele tem apenas um capítulo. Judas, no versículo 11, diz assim: que aflição espera essas pessoas? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Então ele vai colocar, enganam as pessoas por dinheiro. Então quanto mais você pagar para um Balaão, mais ele vai ficar do seu lado. Mas ele é uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tem qualquer tipo de parte com o Senhor. Pode ter alguma vez na vida ter tido um relacionamento com Deus, mas se afastou, caiu, hoje não é nada. Hoje é uma pessoa que é uma pedra de tropeço para os demais. Usa da sua posição, usa das suas amizades para levar as pessoas a pecar, infelizmente. Mas para mim e para você, eu quero te falar uma coisa. Aquilo que Deus abençoou, Balaão nenhum pode amaldiçoar. A bênção que Deus derramou sobre a minha e a sua vida, Balaão nenhum pode tirar de você. Balaão nenhum pode vir e agora desejar o mal e você ficar com medo de Balaão. Porque tal pessoa está falando contra mim. Não, Deus é com você. Deus sabe da sua inocência. Deus sabe do seu coração. E Deus sabe aquilo que Ele tem preparado para você. Então Balaão pode vir, ele pode falar mal, ele pode querer amaldiçoar, ele pode falar o que ele quiser. Mas a vontade de Deus na sua vida é muito maior do que qualquer Balaão nesse mundo. A vontade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o máximo que Deus tem sobre a sua vida é muito maior do que qualquer coisa. E deixa eu te falar, às vezes você pode pensar, poxa, mas eu peco, eu faço algo que às vezes desagrada ao Senhor. Se no teu coração você tem o desejo de andar junto com o Senhor, nada pode separar você do amor de Cristo. Profundidade alguma, altura alguma, seres espirituais, seres carnais, nada, ninguém pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então coloque-se de pé, eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero o óleo da unção também. Eu quero ungir você nesta manhã. Você que tem percebido que tem sido perseguido ou perseguida por coisas más. Você sabe de pessoas que às vezes fazem macumba. Pessoas que às vezes elas estão dentro da igreja, mas na verdade são feiticeiros. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar para que o Senhor esteja cada vez mais presente na sua vida. Para que quando Satanás e seus demônios vierem sobre você, enviados por esses Balaão da vida, eles batam em retirada, porque a bênção de Deus sobre a sua vida é muito maior do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Nós somos pessoas que buscamos cada vez mais estarmos parecidos com o Senhor Jesus. Nós não chegamos lá ainda, mas um dia nós vamos. Um dia nós vamos. E Deus nos ama. E Ele não vai permitir que Balaão algum venha roubar você dele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, meu Pai. Senhor, eu oro nesse momento, Senhor Deus, pela Tua igreja. Eu oro nesse momento, Senhor Deus, pelas pessoas que aqui estão. Que o Senhor esteja derramando da Tua bênção, da Tua unção, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, se existe algum Balaão, Senhor, alguma pessoa, Senhor, que às vezes tem orado contra, que às vezes tem clamado ao Senhor contra os Teus filhos, Senhor. Nessa manhã eu desfaço todo tipo de palavra contrária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda maldição, toda oração contrária, Senhor Deus, está quebrada e anulada em nome de Jesus. Balaão não tem poder sobre os filhos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós clamamos pelo Teu favor sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós clamamos para que a Tua graça, Senhor Deus, a Tua presença gloriosa seja conosco aonde nós formos. Senhor Deus, no nosso trabalho. Eu oro agora, Senhor Deus, sobre cada líder desta igreja, sobre os diáconos, Senhor Deus, diaconisas, evangelistas, presbíteros, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor seja com eles, Senhor Deus, derrama sobre a vida deles, sobre a cabeça deles, o Teu bálsamo. Bálsamo que livra, que liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Se existe qualquer tipo de enfermidade oculta, nós quebramos agora. Senhor Deus, que aonde esse bálsamo tocar, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, transformação de vida. Nós cremos, Senhor Deus, porque foi profetizado aqui um tempo novo, vindo da Tua parte, meu Deus. Senhor Deus, que o Senhor esteja nos preparando para desfrutar deste tempo. Senhor, oro também sobre cada irmão, cada irmã aqui, Senhor Deus, que tem buscado ao Senhor. Não só os líderes, Senhor, mas a todos os irmãos, todas as irmãs que têm se ajuntado, mas que têm buscado ao Senhor. Que o Senhor esteja honrando eles, Senhor Deus. Honra eles nos seus trabalhos, nas suas casas, aonde eles colocarem a mão, Senhor Deus. Que haja prosperidade da Tua parte. Senhor, se Satanás tem usado, Senhor Deus, das palavras de Balaão para causar dano na vida dos meus irmãos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Bata em retirada agora, Senhor. Em nome de Jesus, faça agora também a restituição. Pois não creio numa bênção pela metade, mas eu creio que a bênção do Senhor é completa. E tudo aquilo que foi roubado por Satanás, que ele agora restitua 100 vezes mais. Que haja liberação da bênção de Deus sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Em nome de Jesus. Se você deseja ser ungido nessa manhã com óleo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, o Senhor é poderoso. Santo Espírito de Deus, poderoso em autoridade.